os mass killers. Não sei se a pronúncia exata é essa. Nós temos os serial killers, os assassinos comuns. Todos eles, como é necessário, tendo restrições à liberdade, sendo presos de imediato, quando a polícia até desconfia que encontrou o criminoso. Não dá para deixar a população exposta a pessoas que podem causar tanto estrago. No Brasil nós estamos vendo a amplitude do political killer, né? Todos esses anos de mau governo, de relaxamento técnico, de cortesias, compadrismos, coleguismos, irmandades, facilidades em geral, até de entidades que deveriam ter comportamento bem enérgico, mas o ser humano é o que é, não? Bilhões ou trilhões de reais foram desperdiçados. Começando pelo problema da dívida interna, da política monetária usada, que é tremendamente discutível. Nunca tivemos uma auditoria severa da dívida interna. O governo sempre decidiu de uma forma pusilânime, diante de evidências de crimes que não eram pequenos. Semana passada tivemos uma coleção de eventos que colocou em questão o formalismo jurídico, mérito do direito, né? Que é algo muito sério, é importantíssimo. A democracia, ela depende da aplicação das leis que são produzidas pelo Poder Executivo e Legislativo. Por isso também que fazer lei deveria ser uma coisa muito bem analisada, inclusive por entidades técnicas capazes de avaliar custos e benefícios, né? Quem sabe até organizações internacionais. Mas o que tivemos foi o uso e abuso da cooptação de líderes, da mídia, da fantasia, de projetos dispersivos e prioridades demagógicas. Maravilhosamente, o Poder Judiciário começou a reagir. Mensalão, e agora, entre outras, mas com destaque especial, a Operação Lava Jato. É natural que muitas entidades
partidos políticos queiram desconstruir os líderes desse movimento. Afinal, o direito de espernear, né, tem até uma expressão jurídica para isso, data venia, está treinado, azeitado para defender aqueles que pagam bem. É uma mina de ouro defender quadrilhas e bandidos ricos. E também a gente sente até a ingenuidade de movimentos sociais. Será que eles não pensam? Afinal, durante anos, os problemas, as bandeiras que eles defenderam, principalmente as bandeiras ligadas à essência do movimento, dos movimentos, teria resolvido grande parte dos problemas que enfrentam. Infelizmente, a gente via que os movimentos eram partidos políticos disfarçados, entrando no mérito até da energia elétrica, que é um tema tremendamente complexo. Sem falar dos sistemas de transporte, logística e tudo mais, saneamento básico, sistemas de saúde. As coisas eram feitas principalmente para encantar e não para resolver. Semana passada, o Brasil foi surpreendido com a hipótese de um ex-presidente assumir um ministério, explicitamente, até pela maneira de ser, de agir, para junto com a nossa presidente salvar companheiros, siglas. É barbaridade, né, gente? Que absurdo. Posso estar errado, mas essa foi a minha impressão. Bem, eu sou engenheiro. Vivi a engenharia intensamente desde que nasci até. Porque meu pai era um técnico eletricista, filho de um técnico eletricista, mas uma pessoa muito inteligente, instruída. E ele não cansou de mostrar para mim os equívocos, principalmente, das pessoas diplomadas. Coisa de técnico. A justiça fala nos valores pagos aos operadores dos esquemas, né, aos políticos. Seria praticamente impossível dizer exatamente quanto o Brasil perdeu com as facilidades que os vendedores de bondes, de máquinas, equipes, empreiteiras, etc., fazendo obras com uma fiscalização relaxada. Pior ainda, empresas estatais contaminadas pela política, o aparelhamento delas, e a existência de pessoas inexperientes
ou suficientemente preparadas para cargos extremamente importantes em qualquer concessionária. E as concessionárias, sejam elas públicas ou privadas, são empresas normalmente dedicadas a serviços essenciais. Se no ambiente estatal elas são enquadradas por uma legislação severa, ou relativamente severa, no ambiente privado as facilidades são imensas. Então o Brasil perdeu. Quantos brasileiros morreram em acidentes de trânsito por falta de assistência médica, pela precariedade do saneamento básico, tratamento de lixo exposto em lixões gigantescos, como vimos numa reportagem no Distrito Federal, onde a Universidade de Brasília, lá, deve ter um montão de professores que poderiam explicar melhor o que isso significa. Não temos uma lei de greve regulamentada e eficaz. Nós vimos acidentes colossais, como esse da Samarco. As vítimas da Samarco não foram enterradas com pompa e circunstância, como ex-presidente, parece, se não me engano, faleceu esse final de semana. Pobre no Brasil é massa de manobra, é bucha de canhão, é um semi-escravo que só interessa em época de eleições. Qualquer cidade aí, a maioria delas, mostra nitidamente quais são as prioridades. E a eficácia legislativa, executiva, secretarias, etc. Então, a gente fala muito em genocídio. Seria bom fazer uma nova definição. São os assassinos em massa pela ação dolosa de suas atribuições. Nós ficaríamos surpresos de ver entidades especializadas calculando o que significa o relaxamento técnico, a má engenharia. São números que superam, talvez, até genocídios famosos na história da humanidade. Isso não é só no Brasil. Em muitos países, principalmente do terceiro mundo, isso é uma rotina. Mas os ditadores unidos formam uma confraria, né? Nosso ex-presidente aí teve uma pessoa extremamente habilidosa, encantou muitos caudilhos. E aí até outro risco de intervenções estrangeiras na nossa política interna. É apavorante isso. Juiz Sérgio Moro tem sido habilidoso. Nem sempre pode ter errado, mas ele é singular.
é uma pessoa que está mostrando ao Brasil a amplitude disso tudo, sem diagnósticos exatos, mas revelando a podridão que contaminou o Brasil inteiro, desde os maiores empresários até os menores. Não posso esquecer, por exemplo, no setor elétrico, que a Fiesp, se não me engano, liderou uma campanha para baixar tarifas. Pô, será que eles não sabiam que as obras do setor elétrico estavam atrasadas? E que havia uma grande probabilidade de termos um período ruim climático? Por aí a gente vai vendo que muita gente metida a herói hoje foi, conscientemente ou não, cúmplice desses últimos anos apavorantes. Apavorantes para quem entende e analisa o que acontece. Então, gente, os números da Lava Jato multipliquem por 10, sei lá, o prejuízo que eles causavam. A Lava Jato está mostrando aquele valor preciso, contábil, né, dos esquemas políticos. Como ela é composta de advogados, magistrados, de pessoal do Ministério Público, a Polícia Federal, etc., ela evidentemente ainda não teve tempo, Poder Judiciário ou Poder Executivo que vier a existir no Brasil, de contratar, talvez, a melhor equipe de auditoria do mundo, e não pode ser outra, para fazer essa análise de quanto custou isso tudo. Isso vem de longe, né? Encilhamento envolvendo o decantado Rui Barbosa e outros, as guerras, quarteladas, levantes, tudo que o Brasil viabilizou desde a proclamação da República, condenaram o Brasil a um desperdício de dinheiro colossal. Mas pelo menos, em muitos casos, a gente pode atribuir o que houve à ignorância, ao idealismo dos líderes desses processos. Agora não. A internet, redes sociais, empresas multinacionais, a ignorância é infinitamente menor. Mas o comportamento dos mercenários, daqueles que aceitam trabalhar para isso, é o mesmo. De uma forma brilhante, a Lava Jato não está preocupada em prender subalternos. Ela está indo direto aos chefes dessas instituições. Essa é mais uma virtude que a Operação Lava Jato pode se orgulhar. E no Paraná ganhamos um herói que parece que hoje é um herói nacional, o juiz Sérgio Moro.
Que prazer, que honra, que satisfação vê-lo em ação. Finalmente temos uma liderança, como já foi o caso do ministro Joaquim Barbosa, tudo, que encanta o povo brasileiro, que o povo está percebendo intuitivamente, instintivamente, que foi enganada. Falar da mídia, a mídia fatura uma fábula de dinheiro, as propagandas e acordos para sobreviver. Afinal, ela tem custos altíssimos. As redes sociais, de uma maneira voluntariosa, amadora, permitem troca de informações, boas e más, né? Mas, na média, elas são sensacionais. Assim como e-mails, internet e uma série de outros sistemas que são acessíveis até via celulares, telefones móveis, como dizem em Portugal, e são ferramentas poderosíssimas na mão do povo brasileiro. Aliás, parece-me que os celulares foram decisivos na derrota de Evo Morales na Bolívia. Então, parabéns ao Dr. Sérgio Moro. Temos muito orgulho dele, Dr. Dallagnol, ministro Teori Zavascki, do STF que se reconstrói, e esperamos que o que falta fazer seja feito com serenidade e cautela, porque o Brasil é gigantesco e não se muda o trajeto de um transatlântico em 10 metros. A menos que ele esteja parado e 2, 3, 4 rebocadores num espaço muito grande para redirecioná-lo. O Brasil é um avião gigantesco, onde o comandante não pode errar, mas tem errado. Então, o copiloto, a equipe, tudo precisam estar atentos para que essa viagem a favor do nosso povo seja concluída com sucesso. O povo vai ter que agir, vamos ter que ter mais manifestações, só temos que ter cuidado, e é muito bom que, como eu vi no dia 13 de março, que muita gente ali não se vinculava a partido, a organização, nada. Simplesmente de verde e amarelo, engrossava a multidão para dizer que não estava satisfeita. Parabéns ao povo brasileiro e a todos aqueles que nos dão uma nova esperança de viver num país do qual a gente quer ter orgulho de ser parte dele.